Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O elenco rubro-negro, depois da folga do último domingo, se reapresentou ontem, segunda-feira, pela manhã, cumprindo assim o seu penúltimo treinamento em solo americano da pré-temporada do Flamengo. O treinamento de ontem iniciou por volta de 11 horas e 30 minutos, horário de Brasília, 9 horas e 30 minutos, horário de Orlando, e depois do aquecimento, que os jogadores fizeram não academia inicialmente, porque estava muito frio, houve uma conversa do treinador com o grupo de jogadores. O treino aconteceu, como eu disse, sobre uma temperatura muito baixa. Quem treinou também foi Matias Vinha, só que bem longe de Orlando. O lateral esquerdo, já no Rio de Janeiro, treinou na manhã de ontem no CT Ninho do Urubu, oportunidade que teve para conhecer a estrutura e as dependências do CT do Flamengo, pois o atleta se recupera de lesão no joelho direito, estando em fase final de tratamento, com a expectativa de que ele já comece os trabalhos de transição para que possa marcar o seu retorno aos gramados em breve. Hoje, terça-feira, o treinamento lá em Orlando acontece o mesmo horário de ontem, às 9h30 da manhã, horário local. E por volta das 16 horas, o horário de Brasília, a delegação embarca com destino a Belém do Pará, onde o trajeto de viagem é mais ou menos ali 6h30, 7 horas em voo direto, que vai fazer com que o Flamengo tenha a chegada prevista para as primeiras horas da manhã da quarta-feira, dia 31, amanhã, dia do jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. O Flamengo, atual campeão brasileiro sub-20, irá disputar a Conmebol Libertadores da categoria pela segunda vez. Os garotos do Ninho já sabem quando vão conhecer os adversários da competição. O sorteio dos grupos irá acontecer no dia 13 de fevereiro, às 12 horas da manhã, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Só lembrando, a Libertadores Sub-20 será disputada no Uruguai dos dias 2 a 17 de março, em duas fases, fase de grupos e fase eliminatórias, e contarão com 12 equipes. Vou trazer as 12 equipes para vocês saberem quem serão os 12 times que jogarão a Libertadores Sub-20. Aqui no Brasil, de antemão, já digo logo, só tem o Flamengo. Os times são Boca Juniors da Argentina, Rosário Central da Argentina, Always Real da Bolívia, Flamengo do Brasil, TBC do Chile, Águias Douradas da Colômbia, Alcas do Equador, Olímpia do Paraguai, Sporting Cristal do Peru, Defensor do Uruguai, Montevideo City Torque também do Uruguai e Academia Porto Cabelo da Venezuela. Então, tá aí os 12 times que em março disputarão a Libertadores Sub-20. Mengão tá lá. Depois da vitória na última sexta-feira contra o Barueri em São Paulo por 3-0, o líder da Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo, volta às quadras pela Superliga Feminina na próxima quinta-feira, dia 1º, às 21 horas, no Tijuca Tênis Clube contra o Pinheiros de São Paulo, a partida que terá transmissão ao vivo pelo Sport TV. O Flamengo Futebol Feminino, que reforçou o seu time principal para a temporada com 8 reforços, investiu também muito nas categorias de base, onde apresentou também 8 novas jogadoras. São elas as goleiras Júlia e Laisla, a zagueira Barraca, as atacantes Brenda e Kailiane,
E as meias Ana Luísa, Raíssa Rocha e Ana Papel. Então o Flamengo aí não só reforçando o time principal, como também reforçando as categorias de base do futebol argentino, o futebol feminino, que vem prometendo um grande ano aí na temporada. O Flamengo que já estreia no próximo sábado, dia 3, jogando pela Copa Rio contra o Fluminense. Esclarecendo aqui, meus amigos, o porquê do desfalque de alguns jogadores do basquete do Flamengo no jogo das quartas de final da Copa Super 8 contra o Bauru, quando vencemos e nos classificamos para a semifinal. O Diarra, né? O Diarra, aquele estrangeiro. Bom, o Diarra não jogou porque ele saiu da lista de inscritos do NBB em razão da entrada do americano Davon Scott. O próprio Davon Scott, por que não jogou, Marquinhos? Porque ele chegou no Flamengo após o limite da inscrição da Copa Super 8. O Caio também saiu da lista de inscritos do NBB com o retorno do Olivinha e também do Big Mac, que estavam lesionados. E o Didi Lousada, ele não jogou por uma opção do treinador que quis poupá-lo. Ele deve estar com algum probleminha pequeno, mas que tem volta assegurada na semifinal da quarta-feira contra o Paulistano pela Copa Super 8. Bom, Vasco e Flamengo jogam no Maracanã, domingo, no horário diferenciado. O jogo será às 19 horas, sem oficialmente ser revelado o motivo por qual o jogo foi marcado para esse horário. Imaginemos que seja por conta da final da Supercopa do Brasil, que vai ser jogada também no próximo domingo, entre São Paulo e Palmeiras, lá no estado do Mineirão, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que deva ter sido adiado esse jogo do Flamengo e Vasco para as 19 horas, que não é comum jogo de domingo no Maracanã, que não seja 4 ou 5 horas da tarde, né? Deve ser por conta dessa situação. Agora uma notícia boa. O Conselho de Administração do Flamengo, presidido por Luiz Eduardo Batista, o BAP, julgou ontem o recurso do blogueiro Túlio Rodrigues, mais conhecido como Poeta Túlio, contra a suspensão imposta a ele no ano passado pelo Conselho Diretor, e decidiu pela anulação da punição ao Túlio por 25 votos a 19, com 2 abstenções. Os conselheiros rejeitaram o parecer da comissão nomeado pelo BAP, que tinha opinado pela manutenção da suspensão. Então, o conselheiro Poeta Túlio retoma os direitos de poder votar na próxima eleição. Parabéns para ele, foi a melhor saída, ficou todo mundo bem. Bom, os próximos jogos do Flamengo já estão definidos com datas, horários e também transmissão. Vamos lá. Quarta-feira, Sampaio Corrêa do Rio e Flamengo. Dia 31, 21h30, estádio do Mangueirão, em Belém do Pará. Transmissão Band Esportes e canal Gold. Vasco e Flamengo, dia 4 de fevereiro, domingo, Maracanã, 19 horas. Transmissão SBT, Sport TV /Premier e Cazé TV. E no dia 7 de fevereiro, na quarta-feira, às 21h30, Maracanã, Flamengo e Botafogo. Transmissão Band Esportes e também canal Gold. Bom, o ex-lateral esquerdo e agora técnico do Sub-17 do Flamengo, Felipe Luiz, teve ontem, segunda-feira, o primeiro contato com o grupo de garotos que serão comandados por ele como novo treinador do Sub-17 do Flamengo. Iniciou-se, sim, a carreira de treinador de futebol do nosso grande Felipe Luiz, ex-atleta e ex-craque rubro-negro. Depois de confirmado pela FERJ, a partida Flamengo e Bangu, em Aracaju, dia 15 de fevereiro, ainda sem o horário revelado, ontem mesmo, somente na forma online, foram iniciadas as vendas dos ingressos, com as características de ter os preços muito salgados para variar em jogos do Flamengo. Os valores vão de R$ 230, isso já incluindo a taxa de administração da operadora que vende o ingresso online,
a R$ 690 também com a inclusão da taxa. Então, vamos esperar, não tenho dúvida nenhuma que vai ser mais um estádio no futebol brasileiro que vai receber lotação por estar recebendo também o mais querido do Brasil. Após o chororô do Vasco pela arbitragem diante do Bangu no último domingo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro mudou o regulamento do campeonato carioca e definiu que a partir da sexta rodada agora, todos os jogos dos times grandes terão a ferramenta do VAR. Antes, somente as semifinais e a final tinham o uso do VAR garantidos. Agora, a partir da sexta rodada, todos os jogos dos times grandes terão VAR. Não deixa de ser uma boa, né? É muito melhor ter VAR do que não ter. O Flamengo e o staff do jogador Diegão, do zagueiro Diegão, zagueiro do Sub-20 do Flamengo, rejeitaram uma proposta do Estrela Amadora de Portugal. O que eu não entendi é que o Flamengo sinaliza que não vai optar pela renovação do contrato do Diegão, porém evitou de fazer essa negociação, já que o atleta só tem vínculo com o clube até o dia 31 de dezembro de 2024. Sinceramente, não entendi esse posicionamento ou falta algum detalhe na informação. A jogadora Cristiane, novo reforço do futebol feminino do Flamengo, teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário, o famoso BID da CBF. Desse cenário, a nova camisa 11 do Flamengo está liberada para estrear pelo mais querido do Brasil. Nós estamos ansiosos para sábado, dia 3, ver aí o novo time do Mengão com muitos reforços e reforços de peso. O Flamengo incorporou sim muito o seu futebol feminino. Ontem à tarde, em Orlando, nos Estados Unidos, os jogadores do Flamengo Cleiton, Wesley, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves marcaram presença em loja oficial do clube na cidade para uma tarde de autógrafos, além de também de posarem para fotografia junto com os torcedores do Flamengo. Foi uma festa e uma boa jogada da diretoria do Flamengo em conjunto com a loja oficial do clube. O torcedor do Flamengo, agredido por Marcos Braga, teve acesso às imagens no shopping e resolveu entrar com pedido de indenização. E aqui me permitam, meus amigos torcedores do Flamengo, falarei como profissional da área, né? E o que eu tenho para falar como profissional da área é que ontem, após a divulgação dessa notícia, olha, eu sem estar aqui falando, sem nenhum sentimento de estar torcendo por A ou por B, falando realmente como profissional, tendo a ótica de quem é formado em direito. Ontem à tarde nas redes sociais, depois dessa divulgação dessa notícia, foi um show de bizarrice e um show de comentários que totalmente sem nexo e desconexo com todo o contexto que envolve a situação. Lembrando que esse tipo de situação foi uma lesão corporal de natureza leve. Por que leve, Marquinhos? Porque não houve quebra de braço, não houve, o cara não ficou paraplégico, não ficou paralítico, não saiu sangue, não teve nada disso. Por isso que a lesão corporal é de natureza leve. Aí eu vi muita gente dizendo assim, tomara que o vice-presidente do Flamengo vá para a prisão. Ninguém vai para a prisão por lesão corporal de natureza leve. Pessoal, uma lesão natural de natureza leve, todo dia em jogo do Maracanã tem 100, 200, 300. É a mesma coisa. Aí de outro também disse, tomara que o garoto fique rico com a indenização. Meus amigos, ninguém fica rico com indenização. Ainda mais de uma lesão corporal de natureza leve, né? Ninguém fica rico. E outra coisa, o juiz é que vai analisar. O juiz vai ver, pô, a lesão houve, né? Mas ela aconteceu por quê? Porque o torcedor foi lá importunar o vice-presidente que estava numa loja lá, na pessoa física, sem ser diretor do Flamengo, mas foi importunado como diretor do Flamengo. Então, tudo isso o juiz, para fazer a decisão dele, vai levar em consideração. Outra coisa, tomara que o vice-presidente perca o mandato político. Pessoal, se não perder o mandato político no dia, na hora, e não é motivo para perda de mandato político, foi uma briga no particular,
e ele não quebrou o decoro enquanto particular, não. Há quem diga até que ele assinou lá a lista de presença na Câmara, que parece que foi depois, não foi confirmado, né? Então, não existe essa de mandato político. Meus amigos, para ser sincero com todos vocês, sabe o que vai acontecer? Nada, nada. Lesão natural, lesão corporal de natureza leve, não dá em nada. Numa partida do Maracanã, como eu disse, deve ter aí 100, 200 lesões levadas lá para a delegacia do Maracanã, né? O que pode ocorrer é uma transação penal, que é um instituto do direito penal que prevê um acordo entre as partes. E é o que vai acontecer, né? Então, para evitar das pessoas ficarem falando aí essas bizarrices de que o vice vai ser preso, que o garoto vai ficar rico, que vai perder mandato, esqueçam tudo isso aí, porque não vai acontecer nada disso. Bom, para finalizar esse vídeo, que já está até muito longo, nós vamos falar um pouco da entrevista coletiva que o Tite deu ontem após o treinamento lá em Orlando, nos Estados Unidos. Ele falou do carinho da torcida do Flamengo nos Estados Unidos, falou que o flamenguista é o tempo todo, é toda hora, é o momento todo. E é verdade, o Flamengo é desse jeito, né? O Flamengo não se cansa muito. Olha o tanto, olha mesmo, é desse jeito que o rubro-negro é. Falou que sabe da importância de quantos torcedores se fazem felizes quando o Flamengo vai bem, quando o Flamengo consegue as vitórias e quando o Flamengo consegue os títulos. Tem essa dimensão, pode ter certeza disso. Falou também das duas equipes que o Flamengo enfrentou na pré-temporada de forma amistosa, Philadelphia Union e Orlando City, dizendo que as duas estiveram na semifinal da Conferência MLS o ano passado. Inclusive, o Orlando, que o Flamengo empatou, foi derrotado apenas pelo campeão Cincinnati. Sabe também da responsabilidade que é se classificar no Campeonato Carioca, mas não só de se classificar, mas também de se classificar com a vantagem para levar para a grande semifinal e final. E por fim, falou de Nicolás de la Cruz. Elogiou a tranquilidade do atleta, elogiou a qualidade técnica individual, disse que ele pode jogar tanto na articulação quanto pelo lado de campo, tudo isso por conta de uma grande mobilidade que o de la Cruz tem como característica. Então, foi mais ou menos isso que o Tite falou. As notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui.